Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade com o conceito físico de uma grandeza que nós trabalhamos a semana passada, que é o conceito de trabalho. Nós vimos que na aula passada os conceitos básicos de trabalho, só que no caso do trabalho quando a força era constante. Então, nós vimos que o trabalho era a força que você aplica, por exemplo, no corpo, vezes o deslocamento. Aí nós vimos que é simples calcular o trabalho, é só pegar a força que eu apliquei e quanto que esse corpo deslocou. Por exemplo, se eu aplicar 10 newtons ao longo de uma caixa e eu mover 10 metros, 10 vezes 10, 100, o trabalho é 100 joules. Então nós vimos que o trabalho, nesse caso, é força constante. Mas nem sempre o trabalho, nem sempre a força é constante, pessoal. O que pode acontecer? Pode acontecer que eu aplique uma força na caixa, valor de 10 newtons, depois aumente para 20, 30. Então o que vai acontecer? Esse trabalho vai ser a partir de forças variáveis. Então é esse que vai ser o nosso objetivo dessa aula. O objetivo dessa aula é estudar trabalho em forças variáveis. É claro que nós vamos estudar em situações mais simples, né? Então o que nós temos aqui? Vocês podem acompanhar na página 53 da apostila, que é trabalho de forças variáveis. E aqui, para simplificar o cálculo, porque senão ficaria um cálculo muito mais avançado a nível da universidade, então o que nós vamos fazer? Nós vamos simplificar esse cálculo de trabalho a partir de gráficos. Como eu falo sempre para vocês, que o gráfico ele vem às vezes para facilitar a nossa vida. Muita gente fica com medo quando vê exercício com gráfico, mas nós vamos ver que os gráficos aqui vão nos ajudar e muito, e vão facilitar muito mais o conceito de trabalho. Só que antes de começar a estudar o trabalho de forças variáveis, que é o objetivo dessa aula, nós vamos analisar, utilizando o gráfico, nós vamos voltar lá no conteúdo da aula passada e de forças constantes. E nós vamos observar como que seria um gráfico de força constante, porque entendendo um gráfico de força constante, nós vamos entender lá na frente o gráfico de forças variáveis. Então como que seria? Vamos imaginar aqui que nós temos um gráfico de força constante. Então nós podemos fazer um gráfico de colocar no eixo Y uma força em newtons, né? Unidade Newton. E aqui uma distância X, né? Ou a distância que o livro utiliza, o ΔS, né? Lá no trabalho. Vai ser um deslocamento ΔS. Nós vimos que trabalho é força de deslocamento. O que vai acontecer se a força for constante? À medida que eu vou aplicando uma determinada força, praticamente eu estou aqui. À medida que eu aplico, vamos dizer que eu aplico uma força de tantos newtons aqui. À medida que esse corpo vai se deslocando, eu vou continuando aplicando essa mesma força. Então esse gráfico ficaria assim, ó. Vou tentar fazer mais reto possível. Ele vai dar uma linha horizontal aqui. Ou seja, o trabalho, à medida que eu vou deslocando o corpo, a força vai permanecendo a mesma. Existe um método de calcular, de observar esse gráfico aqui e calcular a força. Como que a gente pode calcular o trabalho? Como que a gente pode fazer isso? Vamos imaginar que aqui embaixo, nós podemos aqui projetar esse gráfico aqui. Projetar esse gráfico aqui embaixo. Ele não formou um retângulo aqui? Então nós podemos pintar a parte de baixo aqui como sendo um retângulo. Esse retângulo aqui tem uma área A. Guarde bem o valor dessa área A. O que vai acontecer aqui, pessoal? Se eu pegar, como que eu posso calcular a área desse retângulo? Vamos lembrar lá da geometria. Se eu não pegar para calcular a área, vamos colocar aqui a área do retângulo. Como que vocês calculariam? Vocês não pegam para calcular a área base vezes a altura? B vezes H? Quem é a base aqui, pessoal? Quem é a base aqui? Quanto que é esse comprimento aqui, fisicamente falando? É o ΔS. Quanto que é a altura aqui? A altura aqui é a força constante, né? É a força. ΔS vezes o F, ou se você quiser dizer que a área é F vezes ΔS. Mas nós vimos que, vamos dizer, ok, a área é a força vezes o deslocamento. Mas nós vimos também na aula passada, deixa eu escrever em outra cor, como que nós calculamos o trabalho lá na aula passada? O trabalho da força era o quê? Era a força vezes o ΔS. Olha que coisa interessante aqui. A área que a gente calcula aqui, então, da área desse retângulo aqui, na verdade é o trabalho. Por quê?
Porque se a área é F vezes ΔS e o trabalho é F vezes ΔS, nós podemos finalmente calcular como o trabalho. Logo, o trabalho ele pode ser calculado daí da força aqui, você pode calcular como sendo F vezes ΔS. Mas aqui a gente indica aqui nessa igualdade que a gente calcula esse trabalho não de uma maneira que pegando o valor da força e do ΔS, mas pegando esses valores do gráfico, valores numéricos dos eixos do gráfico. Então, por isso que a gente coloca um N aqui em cima. Aqui a gente está querendo dizer o quê? Que o trabalho é numericamente a força vezes o deslocamento, mas a força pega do eixo X e o deslocamento pega do eixo X e a força pega do eixo Y. Então, nós estamos fazendo isso em cálculo numérico, pegando a partir do base vezes altura. Então, nós podemos calcular tranquilamente o trabalho a partir da área, que é a área aqui do gráfico. Agora, vamos imaginar aqui para trabalhos de força variável, como é que ficaria? Vamos pegar agora uma força variável. Aqui, nesse caso, era a força constante que nós vimos na aula passada. Agora, como que seria se essa força em newtons aqui fosse variável? E eu começasse a mudar a distância com S aqui. Vamos imaginar que eu vou colocar uma situação qualquer aqui, pessoal. Vou pegar uma situação... Vamos dizer que se a força é variável, nós podemos brincar com essa força aqui. Vamos dizer que essa força ela começou numa certa altura, depois ela... À medida que eu fui deslocando o corpo, eu aumentei a força. Fui aumentando a força e o corpo deslocando. Depois eu baixei a intensidade da força. Daí eu comecei a baixar. Daí depois eu comecei a puxar o corpo no lugar de empurrar. E depois foi para cima. E assim por diante. Aqui o livro fez um gráfico qualquer, aqui, né? Esse gráfico aqui a gente não vai calcular, porque é muito difícil calcular, mas só para a gente imaginar. Como que nós calcularíamos o trabalho aqui? Nós teríamos que pegar essas áreas que estão aqui abaixo das curvas aqui, ó. Nós pegaríamos essa área, eu vou pintar ela aqui, essa área 1. Então, o primeiro trabalho realizado para essa força variável seria essa área 1. Só que depois ele foi abaixo da curva. Abaixo da curva, então, ele está invertido aqui. Ele está no eixo negativo. Então, nós temos uma área 2. Ficou meio difícil de enxergar dentro aqui, né? Aqui é a área 1 e aqui é a área 2. Então, como que nós podemos calcular esse trabalho aqui, numericamente falando? Trabalho da força é simplesmente o quê? Você vai somar todas as áreas abaixo da curva, ou acima da curva se for negativo. Então, o que nós temos aqui? Você vai pegar numericamente falando aqui, se fosse calcular, você vai pegar essa área 1, e nesse caso aqui a área 2 está negativa, então é menos a área 2. Se tivesse mais uma área positiva aqui, pegaria mais uma área 3, e assim por diante. Então, nós temos o trabalho a partir das áreas. É claro que essa área aqui, quanto mais difícil for a forma geométrica, mais difícil de calcular uma área. Vocês já viram isso em geometria. Logo, é mais difícil calcular o trabalho. Se vocês pegarem áreas mais fáceis, calcular a área de um retângulo, é fácil calcular o trabalho. Se vocês pegarem áreas mais complicadas, é difícil calcular o trabalho. Mas nós não vamos calcular com figuras geométricas mais complicadas. Nós vamos calcular o trabalho com figuras geométricas conhecidas. Retângulos, até nós vamos arriscar e calcular a área de um triângulo e assim por diante. Trapézio também, nós sabemos aí da parte de matemática, de geometria. Beleza? Então aí nós podemos calcular o trabalho a partir das áreas. É por isso que nós estudamos o método gráfico. Porque o método gráfico é o método mais fácil de calcular trabalho. Agora, o que nós temos? Nós podemos calcular o trabalho de forças variáveis, mas o que nós temos na prática? O que nós temos desde as primeiras forças que nós estudamos lá? Quais são as forças que elas variam ao longo do tempo? Nós temos diversas forças que variam ao longo do tempo. Até esse exemplo que eu dei, eu posso ir empurrando uma caixa aplicando forças maiores e forças menores ao longo do deslocamento. Só que é muito difícil de estudar esse tipo de trabalho. Nós temos algumas forças variáveis que nós temos os comportamentos conhecidos, e uma delas é a força elástica. Por que a força elástica é uma força variável? Porque assim, quando eu aplico uma determinada força, ele deforma a mola. Se eu aplico uma força maior, ele deforma mais ainda. E se eu aplico uma força maior ainda, ele deforma mais. Então, nós conhecemos essa relação de aplicação de força e o que acontece com o deslocamento. Assim, nós podemos definir o trabalho de uma força elástica. E é isso que nós vamos fazer. É o mais fácil de calcular.
Então vamos lá. Uma das forças variáveis, então, aqui, vou até destacar aqui para ficar bem claro, uma das forças, uma força variável aqui que nós vamos utilizar é a força elástica. E nós sabemos muito bem como que calcula essa força elástica em termos de força variável. Vamos fazer o seguinte. Olha, vamos imaginar o seguinte. Eu vou fazer um esquema que fica mais simples do que o do livro lá. Vamos imaginar, claro que na força elástica nós temos que ter uma mola, né? Vamos considerar aqui uma mola presa aqui numa caixa aqui, ou num bloquinho. Vamos dizer que essa superfície é sem atrito, porque nós não queremos estudar outra força, apenas a força elástica aqui envolvida. E vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que eu pegue esse bloquinho aqui e empurre esse bloco para a esquerda. O que a gente vai fazer? O que vai acontecer com esse bloquinho? Esse bloquinho vai se deslocar para cá, né? Tá, se deslocou para cá. E ele pressionou a mola. Então, quanto que nós tivemos de deslocamento? Esse bloquinho estava numa posição 0 e eu desloquei ele para uma posição negativa aqui. Vamos dizer que o deslocamento foi ΔX. Tá? Então, quando eu empurrei esse bloquinho aqui, pessoal, ele saiu do ponto 0 e foi para uma posição aqui, uma posição diferente de 0, negativa nesse caso. ΔX. Então, o deslocamento não foi ΔX. Aqui a gente podia chamar até de ΔS, mas aqui a gente chama de ΔX porque a gente sabe que o deslocamento está relacionado com a deformação da mola, né, que é ΔX. Então, o que aconteceu aqui? O deslocamento não foi para a esquerda, nesse caso? Eu não desloquei o bloquinho para a esquerda? E a força elástica? Se eu empurro a mola para a esquerda, o que vai acontecer? O bloquinho com a mola? O que a mola vai fazer? A mola vai aplicar uma força elástica para a direita. Lembra que a força era contrária? Então, nós temos a mola empurrando com uma força elástica para a direita. Agora eu pergunto, eu não realizei trabalho para empurrar essa mola, pressionar essa mola? Realizei um trabalho sobre a mola e sobre o bloquinho. O trabalho realizado sobre essa mola, que eu realizei sobre essa mola, ele é um trabalho potente ou um trabalho resistente? Ou um trabalho motor ou um trabalho resistente? Esse trabalho, em outras palavras, esse trabalho é positivo ou negativo que eu realizei? Nesse caso, lembra que nós vimos quando a força aplicada aqui, o trabalho da força elástica aqui, nesse caso, ele não é o contrário do deslocamento? Se a força elástica é contrária ao deslocamento, nós temos aqui, então, nesse caso, um trabalho, um trabalho negativo. Aqui o trabalho da força elástica aqui é negativo. Por quê? Porque eu estou deslocando de um lado e a mola está empurrando do outro. Tá? Então é como se fosse o atrito, né? Parecido com a força de atrito, né? Eu estou empurrando, indo contra a força elástica da mola. Só que agora vamos analisar uma outra situação, e é essa que nós vamos entender melhor. Porque aqui a gente teria que fazer um gráfico negativo, né? Já é mais chato de fazer. Mas e a outra situação aqui? E se eu agora... Vamos dizer que agora a mola já está pressionada. Então, vamos dizer que a mola está pressionada aqui. A gente já está nessa situação aqui, a mola está paradinha aqui. Vamos considerar que agora aqui nós consideramos uma posição 0. Tá? O que vai acontecer se eu soltar essa mola? Vamos colocar uma outra situação aqui onde eu solto a mola. O que vai acontecer? A mola não vai empurrar o bloco para a direita, então ele vai aplicar uma força elástica para a direita. Aqui. Força elástica é aplicada pela direita. Só que o que aconteceu com a mola? O que aconteceu com o bloco? O bloco saiu de uma posição 0 e deslocou para uma posição ΔX. Agora, nesse caso, observe a situação aqui, pessoal. O ΔX agora não está na mesma direção que a força elástica, que o vetor, o mesmo sentido da força elástica. Eles estão nas mesmas direções e sentidos, ou seja, nesse caso aqui nós temos uma situação de trabalho da força elástica positivo. É esse que vai ser o nosso foco. Nós vamos calcular o trabalho da força elástica a partir dessa situação. Eu tirar a mola que está pressionada e deixar que a mola empurre o bloco. É isso que nós vamos estudar. Fica muito mais fácil. Então é esse tipo de situação que nós vamos estudar. Como que nós vamos fazer o gráfico dessa situação aqui?
nós temos que chegar numa situação onde nos perguntar aonde a força elástica é máxima. A força elástica é máxima quando o bloquinho está pressionado ou a força elástica é máxima depois que o bloquinho chega a uma posição de equilíbrio? Na verdade, a força elástica é máxima quando o bloquinho aqui está pressionado. Então, aqui, como que nós vamos fazer o gráfico aqui? Vamos montar aqui o gráfico. O gráfico ficaria o seguinte. Vamos fazer novamente o eixo. Se vocês quiserem acompanhar, está na página 55. É claro que não precisa ficar decorando essa dedução que eu vou fazer com vocês. Eu vou colocar uma fórmula no final, mas depois vocês vão ver que essa equação, essa fórmula, que vocês vão usar até muito ela, vocês vão poder usar ela diretamente, ela surgiu do que eu vou mostrar para vocês agora. É interessante saber de onde que vem. Então, o que nós temos? Vamos fazer um gráfico aqui, né? Nós temos um gráfico de força elástica, agora nós temos uma força variável. Agora essa força nós podemos identificar já como sendo força elástica. E o S aqui é o nosso deslocamento ou o deslocamento da mola aqui, tá? Agora o que vai acontecer? Agora vamos analisar quando que a força elástica é máxima aqui. A força elástica é máxima quando o nosso ΔX ou ΔS é zero. Vamos considerar aqui que é um ponto zero. Agora o nosso ponto zero, nosso referencial zero é aqui. Então quando o S, a posição é zero, ou nós colocamos um ΔS zero aqui, nesse caso a força elástica é máxima. O que vai acontecer? Essa força elástica é máxima e ela vai ter um valor, se você analisar o valor aqui, ele vai ter um valor da constante elástica da mola, ou K da mola, vezes o deslocamento, vezes a deformação da mola, de quanto que ela deformou. Então, vezes KX, K ΔX. Ele vai ser o máximo. Só que o que vai acontecer na medida que a mola vai empurrando o bloco? Ela vai ficando cada vez, aplicando cada vez menos força elástica. Por quê? Porque ela está voltando à posição de equilíbrio. Só que essa força elástica, quando ele chegar na posição de equilíbrio, essa força elástica vai ficar igual a zero. Então, o que vai acontecendo? Essa força elástica é máxima, ela vai caindo até chegar a zero. Quando ela chegar a zero, a mola está na sua posição de equilíbrio, ou seja, não está nem pressionada e nem empurrada. Tá? Então, o que vai acontecer com essa força elástica? Ela vai caindo até uma posição zero. Até ela deslocar o máximo e chegar no ΔX igual a zero. O que nós temos aqui? Então, esse comprimento aqui que ele vai chegar é o ΔX, é o quanto que eu empurrei da mola. Então, ele vai voltar na posição inicial de quanto que eu empurrei da mola, que é o ΔX. É isso que nós vimos aqui. Deixa eu colocar até em outra cor para não ficar carregado. Então, essa força elástica máxima vai ser aqui no valor máximo é K vezes X. E aqui com a força elástica mínima é apenas o X, né? A ΔX. Vamos colocar em outra cor aqui. Agora, o que apareceu aqui, pessoal? Nós vimos lá nas aulas passadas que esse comportamento é linear da mola. O K vezes o X é um comportamento linear. E nós vimos aqui que ele está caindo ao longo do deslocamento. É claro, porque a força elástica é contrária. O que vai acontecer aqui? Nós sabemos calcular o trabalho. Nós sabemos que o trabalho pode ser calculado a partir de onde? A partir da área da figura geométrica que aparece abaixo da curva. E qual figura geométrica que apareceu aqui? Olha que coisa interessante. A área que apareceu aqui é a área de um triângulo. E não é um triângulo qualquer. O eixo XY forma 90 graus aqui. Então é um triângulo retângulo. Agora vocês vão ter que lembrar como que calcula a área de um triângulo retângulo. Aqui o livro ele refresca a memória de vocês. Como calcula a área de um triângulo retângulo? Vamos colocar a área de um triângulo retângulo. Vamos colocar retângulo aqui. É a seguinte, para quem não lembra, então é bom para vocês refrescarem a memória. O que vocês vão pegar? Vocês vão pegar a base do triângulo vezes a altura do triângulo dividido por 2. É a base do triângulo vezes a altura do triângulo dividido por 2. Alguém sabe por que é isso? Você já deve ter visto muitas vezes. O aluno esquece por que é a base vezes a altura dividido por 2. Porque se você pegar um triângulo retângulo, você não está pegando... Se você fosse calcular um retângulo, o retângulo não era base vezes a altura,
Quando você está pegando triângulo, retângulo, você está pegando a metade de um retângulo. Então você está pegando a base vezes a altura, só que eu estou dividindo no meio aqui, né? Porque se você fosse um retângulo, você fecharia aqui a figura, né? Seria o dobro disso, né? Então, é a base vezes a altura. Mas nós sabemos que o trabalho não é numericamente a área do triângulo, a área da figura geométrica. Então, vamos colocar aqui. O trabalho da força elástica é o quê? Vou colocar em outra cor, depois na fórmula eu destaco em vermelho, que é o importante. Então, vamos fazer o seguinte. O trabalho da força elástica é o quê? Quem que é a base agora? Quem que é a base aqui? A base é esse comprimento ΔX que nós definimos. Vamos colocar aqui, ΔX. Quem que é a altura? A altura aqui que nós temos é o K vezes o ΔX. Então, coloca aqui, K vezes ΔX. Lembrando que esse K vezes ΔX é a força elástica, né? Que nós já vimos. Dividido por 2. Agora, o que nós podemos fazer aqui? Trabalho da força elástica é praticamente... Se você pegar o ΔX e tem o ΔX termos em comum, você pode deixar ao quadrado. Então vai ficar K vezes ΔX ao quadrado sobre 2. Esse, na verdade, é o trabalho da força elástica. Interessante, né? Ah, mas só lembrando que esse trabalho, nesse caso aqui que nós vimos, é um trabalho positivo. Quando a mola está se realizando o trabalho e movendo o bloco para frente. Mas o trabalho da força elástica, quando eu empurro o bloco, seria negativo. Então, você pode assumir valores mais ou menos aqui. Essa fórmula aqui, deixa eu circular em vermelho, vocês lembram dela no passado? Ela soa um pouquinho familiar? Vocês devem lembrar no passado que a gente não calculou o trabalho da força elástica, mas a gente calculou a energia potencial elástica. E a energia potencial elástica é a mesma fórmula. Coincidência, será? Na verdade, não. O que acontece lá? Nós vimos lá a energia potencial elástica. Era a energia que eu tinha quando eu pressionava uma determinada mola, era a energia armazenada na mola. Só que aqui ele está mostrando o trabalho da força elástica. Então, quando eu armazeno uma determinada energia, depois essa energia se transforma em movimento, então é a realização do trabalho. Então, aquela energia que vocês viram, potencial elástica, é a energia que estava armazenada na mola. E aqui agora nós estamos vendo essa energia que estava armazenada na mola se transformando em trabalho, se transformando em movimento do bloco. Em realização está realizando o trabalho. Então, é claro que nós temos toda uma ligação, só que aqui a gente não está estudando energia, as energias aí, nós vamos estudar energia no próximo bimestre. Aqui está estudando trabalho. Tá? Então nós estamos vendo acontecendo, o negócio acontecendo, né? Lá no próximo bimestre a gente vai estudar a energia potencial elástica novamente, que é o quê? A energia que está armazenada na mola. Quando eu pressiono essa mola, por exemplo. Ou poderia ser esticar a mola, ia dar no mesmo. Agora vamos para os exercícios. Vamos ver se é coisa de outro mundo, porque vocês devem ter olhado lá, está cheio de gráficos dos exercícios. Alguns devem ter se assustado, porque, tanto gráfico, será que é fácil, será que é difícil? Tem que lembrar um pouquinho de geometria aqui, pessoal. Não tem como fazer que se não souber calcular áreas, né? Então vamos lá. Exercício, escrevi em azul, página 55, exercício 1. Vamos lá. Um estudante construiu um gráfico, claro que vai ser o gráfico, né? Um estudante construiu um gráfico de módulo da força realizado em função da deformação de uma mola em centímetros. Cuidado, tem que converter em metros, pessoal. Eu vi que muita gente lá no trabalho mensal esqueceu de converter para metros, fez uma confusãozinha lá na hora de calcular a força elástica. Cuidado, pessoal. Se a força elástica, se o ΔX está em centímetros, tem que converter em metros. Vamos ver lá o gráfico. Aqui está o gráfico. Ele dá um gráfico da força elástica. É importantíssimo, pessoal, olhar para a unidade aqui que ele está dizendo entre parênteses nos eixos. Força elástica geralmente vai ficar em Newton, né? Força geralmente é dada em Newton. O X aqui, ele é dado em centímetros. Só que aqui não é o gráfico da força elástica. Ele está mostrando o gráfico da força elástica em função não do deslocamento do bloquinho, igual. Não está mostrando o deslocamento do bloquinho, mas está mostrando a força elástica em função da deformação da mola. É por isso que o gráfico inverte aqui. Como é que vai ficar esse gráfico? Ele é um gráfico que sobe. Mas tudo bem. O que nós temos aqui?
nós temos que analisar esses valores aqui. O primeiro eixo aqui que está interceptando aqui nos eixos, os primeiros valores é 20 newtons. Para uma força de 20 newtons, esse bloco, essa mola deforma 2 centímetros. Para uma força de 60 newtons, esse bloco deformou quanto? Mais ou menos, não estou fazendo na escala. Ele deformou 6 centímetros. Agora vocês vão ver como é fácil. Letra A. Qual é a constante elástica da mola? Ele quer saber quanto que vale a constante elástica dessa mola. Aqui nós não vamos ainda aplicar a fórmula do trabalho, pessoal. Aqui é simplesmente calcular a fórmula da aula passada. O que nós temos? A força elástica é o quê? É a constante elástica vezes ΔX. Então é assim, pessoal. Se vocês pegarem, vocês podem pegar simplesmente o valor para uma força elástica de 20 newtons. Vamos colocar aqui. A constante elástica nós queremos saber. Quanto que é a deformação? 2 centímetros. Aí o aluno vai lá e coloca 2 aqui. O que vai acontecer? Ele vai acabar errando porque não converteu. Então, nós temos que lembrar que 2 centímetros, vamos colocar um deslocamento uma deformação de 2 centímetros equivale ao quê? 0,02 metros, ou se vocês quiserem colocar em notação científica, é 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Tem que converter, pessoal, tanto colocando em notação científica ou não. Tem que fazer essa conversão. Então, vamos colocar sem notação científica aqui. Vai ficar ΔX igual a 0,02, igual a maioria dos alunos fizeram lá no trabalho. No trabalho mensal. Vai ficar 20 dividido por 0,02. Quanto que vai dar isso aqui? A constante elástica, escrevi embaixo aqui. Vai dar 1000. Por sinal, esse exercício é muito parecido com o do trabalho lá, que deu 1000 também, né? A constante elástica. Igualzinho, né? Muita gente errou na hora de fazer essa divisão aqui. Acabou colocando 100 aqui. Porque daí converteu errado. Então é 1000, a unidade é newton por metro. 1000 newtons por metro. Tá, já calculamos a letra A. A letra A ele está pedindo a constante elástica dessa mola, simplesmente utilizando aqui o gráfico como informação. Ah, professor, poderia pegar o 60, a força de 60? Sim, você calcularia com 60, só que ele colocaria 0,06 aqui, né? Porque o deslocamento é maior, né? A deformação da mola é maior. Agora, ele quer saber qual é o trabalho realizado pela força da mola. Trabalho da força elástica. É só aplicar essa fórmula aqui, pessoal. Vamos colocar um valor positivo, né? K vezes ΔX ao quadrado, cuidado, é ao quadrado aqui, dividido por 2. Trabalho da força elástica, substitui aqui o K vale 1000, ΔX ao quadrado. Aí tem que ficar muito atento, pessoal, porque a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar totalmente, nós vamos ter que pegar a área total do triângulo. Então, para a gente calcular o trabalho realizado, a gente vai ter que pegar a área total do triângulo aqui, tá? Então, o trabalho realizado aqui tem que ser da área total. E a área total do triângulo vai ser dada a partir de onde? Até 60. Então, tem que pegar o deslocamento de 6 aqui, tá? De 6 centímetros. Mas só que cuidado, não vamos colocar o valor ΔX ao quadrado 6 ao quadrado aqui. É 0,06. Zero vírgula 0,06 ao quadrado, dividido por 2. Então, vocês vão chegar no valor do trabalho da força elástica como sendo 1,8 joules. Tá certo? Pega o 0,06 elevado ao quadrado, vai ser 0,036. 0,036 vezes 1000 vai dar 3,6. 3,6 dividido por 2 vai dar 1,8 joules, tá? Então, treine a matemática, a continha lá. Agora vamos para o exercício 2.
Na prova eu não vou cobrar tanto essa parte de gráfico. Talvez eu cobre os mais simples, tá? Mas esse aqui é bom para vocês treinarem. Vamos para o exercício 2. Exercício 2 é: um carro parte do repouso em uma trajetória retilínea sofrendo ação de uma força. Em função do deslocamento tem o seguinte comportamento. Aqui é uma força variável, só que não é de mola mais, né? Aqui ele está fazendo um exemplo de um carro. Como é que é a situação? Ele tem uma força F dada em newtons, e à medida que nós temos a distância que o carro vai percorrendo, tá? Ou o deslocamento do carro, dado em metros. Isso já é bom, que não precisa converter, né? Então o que acontece? Deixa eu colocar em vermelho aqui o gráfico. O carro começa com uma força igual a zero, e à medida que ele vai se deslocando, vai aumentando a força. Só que vai aumentando linearmente. Depois a força do carro fica constante, depois ele fica aplicando a mesma força. Tá? Agora ele indica alguns valores. Por exemplo, aqui quando ele atingiu essa força máxima, depois ficou constante, essa força aqui que ele indica é de 100 newtons. Que foi de 0 até 100 newtons, depois ele manteve os 100 newtons até o final da trajetória. Aqui ele andou uma distância de quantos metros? 100 metros, isso é de 0, né? 100 metros. Depois aqui ou no meio ele percorreu 200 metros. E depois quando chegou no final lá, ele finalizou com 300 metros com uma força constante de 100 newtons. Tá? Agora, com base nesses dados, pode-se dizer que o trabalho realizado pela força F no deslocamento de 0, ele quer saber o trabalho de 0 até 300, o trabalho de 0 até 300 metros aqui. Como que a gente vai calcular esse trabalho? Vamos utilizar o método gráfico. Eu vou escrever em verde. O que nós temos que calcular aqui para calcular o trabalho? Nós podemos calcular a partir do método gráfico. Nós podemos pegar essa figura geométrica que está aqui embaixo. Eu vou escrever bem fraquinho aqui para não... Então nós podemos pegar essa área aqui. Essa área que está abaixo. Isso aqui, que área, que figura geométrica que é essa aqui? Ela é uma junção, podemos pegar uma junção de um triângulo com um retângulo. Ou também podemos pegar essa figura geométrica como um todo, calculando a área de um trapézio. Se vocês lembrarem como calcular a área de um trapézio, pode fazer diretamente calculando essa área do trapézio. Ou vocês podem fazer o quê? Podem calcular a área do triângulo separada e depois somar com a área do retângulo. Eu acho, se você souber como que calcular a área do trapézio, já é mais direto fazer. Recomendo fazer pela área do trapézio. Então, como que nós vamos calcular a área do trapézio, para quem não lembra? Então, nós temos que o trabalho da força aqui aplicado do carro, ela é numericamente a área de um trapézio. Vamos colocar aqui. A área de um... Para quem lembra como calcular a área do trapézio, fechou. Quem não lembra pode pesquisar também, né? Então, o que nós temos? A área de um trapézio, você vai pegar o quê? Você vai pegar a base maior mais a base menor, vezes a altura do trapézio dividido por 2. Tá? Então, vamos analisar cada elemento aqui da área do trapézio. Se eu identificar cada elemento da área do trapézio, nós podemos calcular facilmente aqui. Vamos imaginar que o nosso trapézio... Vamos escrever aqui embaixo esse trapézio. O que eu tenho aqui? O trapézio... Eu encontro geralmente esse tipo de trapézio aqui ou esse outro tipo de trapézio, tanto faz. Mas o que nós temos aqui? O trapézio nós temos essa parte de baixo aqui é a base maior, essa parte de cima aqui é a base menor, e essa aqui é a altura do trapézio. Tá aí, se você entender esses elementos, você consegue calcular facilmente. Então, vamos lá. Então, trabalho da força... Opa! O trabalho da força é numericamente aqui, né? Que nós estamos pegando uma área. Quem que é a base do trapézio aqui? A base do trapézio, nesse nosso caso aqui, era B, essa parte de baixo. Aqui nós temos a base do trapézio de 0 até 300. Então nós temos aqui a nossa base do trapézio, 300, mais a altura do trapézio. Quanto que é a altura? Ela é de 0 até 100, né? A altura do trapézio. Ficou torto aqui, né? A altura do trapézio está aqui. Então é 100. Opa, desculpa na altura.
escrever a altura, desculpa, corrijam lá. É a área, é a base menor, né? Eu falei base menor e coloquei altura. É a base menor, né? A basezinha aqui. Base menor. Quem que é essa base menor aqui? A base menor você vai pegar de 100 até 300. Então, se 100 até 300 vai dar 200. Agora sim a altura, né? A altura é 100 dividido por 2. É isso mesmo? Então, o que vai acontecer? Se vocês fizerem a continha aqui, vai dar o quê? Numericamente, vai dar 500 aqui, né? Vezes 100. 500 vezes 100, adicionar mais 2 zeros. Vai dar o quê? Vai dar 50.000 dividido por 2. Então, o trabalho da força aqui é 25.000 joules. Só que o exercício ele não pede em... Eles pedem notação científica. Como é que nós vamos deixar em notação científica? Lembra que eu falei para vocês que é importante entender a notação científica? Vocês vão pegar 1, 2, 3, 4 casas, andar a vírgula 4 casas para a esquerda. Então vai ficar 2,5 vezes 10 elevado à quarta, né? 2,5 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4 elevado à quarta joule. Ou seja, a alternativa E. Aí. Alternativa E. Agora, vamos fazer o terceiro e último exercício. Depois eu vou deixar vocês treinarem um pouquinho mais. Vocês vão ver que tem os exercícios da apostila que são bem tranquilos. Tá? Podem treinar tranquilamente lá. Agora ele tem aqui, um bloco está inicialmente em repouso sobre uma superfície horizontal. A partir de certo instante ele passa a atuar sobre ele uma força F de direção constante horizontal, cuja intensidade em função da posição S é dada na figura. Então, é meio parecido, só que ele é um pouquinho mais complicado aqui os gráficos, mas o gráfico, o comportamento, mas ele é meio parecido a situação. O que ele tem aqui? Vamos escrever em azul. O número 3, o gráfico é o seguinte, ele tem um gráfico de força, como sempre, e deslocamento. Vamos tomar todo o quadro aqui. S, deslocamento em metros. Ele tem deslocamento, ele vai cair para forças negativas também aqui. Mas tudo bem, não vamos se preocupar. Vamos escrever bonitinho aqui o eixo, né? Identificar, né? Esqueci de identificar aqui. A força F dada em newtons. E ele começou lá com uma força de 20 newtons. Depois eu coloco os valores aqui do lado. Ele começou com 20 newtons, daí o que aconteceu? Ele começou a cair linearmente. Daí ele caiu, chegou até uma posição 4. Daí ele começou a cair mais ainda. Chegou até uma posição 8. Esse é o nosso deslocamento. Vamos colocar alguns valores importantes aqui. Esse valor que está no máximo da força aqui é 20. Não precisa ficar repetindo as unidades, porque ele já está mostrando a unidade aqui em cima no eixo. 20. Quando ele chegou numa posição de 2 metros, ele está dando em metros aqui, então não precisa converter. 2 metros ele está nessa posição. Depois de 2 metros de distância, ele começou a cair o bloquinho até ele chegar numa posição de 4 metros. E depois ele começou a cair até ficar negativo até uma posição de 8 metros. Esse é o resumo do nosso deslocamento. Agora, pessoal, eu pergunto para vocês. Como calcular o trabalho total realizado durante toda a trajetória do corpo? É só achar as áreas aqui, pintar as áreas aqui e calcular essas áreas. Nós temos que identificar primeiro as figuras geométricas. Vamos pegar essa primeira área aqui. Essa aqui é fácil de achar, né? Nós temos aqui uma área 1. Nós vamos chamar aqui de A1. Essa figura aqui nós sabemos que é um trapézio, né? É um trapézio, só o formato contrário é esse aqui, né? Nós temos um trapézio. E aqui embaixo, o que nós temos? Nós temos aqui a área 2, que ele é um triângulo. Um triângulo retângulo. Só que está de ponta cabeça, né? Tem que fazer um esforcinho para observar ele. Um triângulo retângulo. Então, o que nós vamos fazer aqui? Em resumo, como que a gente vai calcular o trabalho dessa força aqui? É só pegar o valor da área 1 menos a área 2. Eu vou calcular separado, depois a gente substitui aqui na fórmula, tá? Então, vamos lá. Vamos calcular primeiro a área 1. Eu vou colocar do lado aqui.
A área 1 é nada mais, se vocês quiserem colocar, é o trapézio. Como nós vamos calcular essa área do trapézio? Para lembrar, se quiserem lembrar da fórmula, é base maior mais a base menor, agora vou escrever certo aqui, vezes a altura dividido por 2. Como que nós vamos calcular esse carinha aqui? A área 1, quem que é a base maior? Agora tem que ficar atento aos valores. Aqui não precisa converter porque já está em metro. Base maior não é o 4? Não é de 0 até 4? Então a base menor base maior é 4. E a base menor é de 0 até 2. Olhando para esse eixo aqui a base. 2. E a altura? A altura é 20. Coloca 20 aqui. Dividido por 2. O que nós podemos fazer aqui, pessoal? Nós já podemos colocar aqui 4 mais 2 dá 6. O 20 nós podemos simplificar aqui como 2, aqui vai ficar 10, né? 4 mais 2 dá 6, vezes 10 vai dar 60. Então aqui essa primeira área aqui é 60, tá? Só que nós sabemos que essas áreas aqui estão relacionadas ao trabalho. Depois a gente coloca unidade, já dá para dizer que isso aqui é unidade de Joule, né? Já fizemos a área do trapézio, agora vamos fazer a área 2. A área 2 é o quê? É o triângulo. Triângulo. Como que nós calculamos a área do triângulo lá do primeiro exercício? É a base vezes a altura dividido por 2. Como é que vai ficar aqui? Quem que é a base do triângulo aqui? A base do triângulo é de 4 até 8 dá quanto? Quanto que variou a distância? 4, né? Vezes a altura. Quanto que é a altura aqui? A altura esqueci de mostrar no gráfico, mas se você deixar, tá meio fora de escala aqui, né? Se você prolongar aqui, ele tem um prolongamento que ele está indicando que essa altura vai de 0 até o valor aqui, menos 10, né? Deixa para colocar o valor negativo quando for aplicar a fórmula, tá? Então, é da 4 vezes a altura da 10, negativo aqui, mas vamos colocar 10. Então, vai ficar a área 2 igual a 20, né? Ó, simplifica o 4 como 2 aqui, vai ficar 2. 2 vezes 10, 20 joules. Agora, vamos pegar esses dois resultados aqui, né? Vamos pegar esses dois resultados aqui e substituir lá em cima na fórmula, pessoal. Como que vai ficar? O trabalho. Vamos escrever um pouquinho do lado aqui, né? Ficar bem bonitinho. O trabalho total da força aqui é a área numericamente, vamos colocar, né? Pegando dos valores do gráfico, A1 menos A2. Agora ficou fácil, né? Quem é o A1? A1 é o 60 menos 2, né? Então, nós temos aqui o trabalho realizado é de 40 joules, tá? Fechou? Coisa do outro mundo, esse aqui é o exercício mais difícil de todos aqui. E é o terceiro, né? A aula que vem nós vamos trabalhar com potência e rendimento. Para quem gosta dessa parte de potência de carro, tudo nós vamos relacionar a grandeza à potência, que não é a mesma coisa que trabalho. Trabalho é uma coisa, potência não. Potência está relacionado a quanto de trabalho que eu vou realizar ao longo do tempo. Se eu vou realizar um trabalho rápido ou lento, em outras palavras, né? Vocês vão resolver para mim os exercícios da hora de estudo. Deixa eu apagar esse lado aqui. Então, de tarefa, quais exercícios nós vamos fazer? Eu tinha deixado marcado aqui na apostila. Então, tarefa. Deixa eu escrever aqui no azul. Perdi aqui, ó. Vocês vão resolver a hora de estudo. Tá acabando já a matéria. Vocês vão resolver o exercício hora de estudo. Vocês vão resolver o exercício 7, que é muito parecido com o primeiro, só que o que tem? Na verdade é muito parecido com o segundo, que é um trapézio. Vocês calculam a área do trapézio. Primeiro o coeficiente calculam da mesma forma do exercício 1. Depois vocês vão calcular a área do trapézio para calcular o trabalho. Não é difícil. O número 8 também é fácil, porque o número 8 eles vão calcular a área do triângulo. Preste bem atenção aonde que está
o 90 graus do triângulo para poder calcular. Vira ele no ponta-cabeça aqui, se não conseguirem visualizar. E o 9 é muito parecido. O número 9 é muito parecido com esse exercício aqui, até se assemelha o gráfico, mas preste bem atenção lá, que a unidade está em centímetros da distância, você tem que converter. Então o 9 é uma questão meio que desafio aí. Tentem fazer, tentem pelo menos fazer, pessoal. Tá? E era um exercício da Federal do Paraná, vestibular da Federal. É bem bom vocês treinarem. Os exercícios do caderno de atividades a gente vai deixar para resolver nas semanas depois que a gente finalizar a matéria, a gente vai resolver como revisão. Nós vamos ter praticamente uma semana de revisão. Beleza, pessoal? Forte abraço. Qualquer dúvida é só me chamar. Bom estudo para vocês.